Então, aqui estão os meus contatos, quem quiser me adicionar no LinkedIn. Estava falando aqui que a Renner é uma empresa, então, que tem mais de 600 filiais espalhadas pelo Brasil. Estamos também com operação no Uruguai e na Argentina. E tivemos, em 2019, faturamento bruto de mais de 13 bilhões. Antes dessa experiência, tive também uma experiência na área automotiva, também, também sempre trabalhando na área tributária. O tema da nossa palestra, já falamos aqui, questão de automatização da área, né? E aqui eu falo que, na verdade, não é que o digital está vindo, o digital já chegou, né? E aí é importante ver que a gente já está nessa evolução de era, já é uma realidade estarmos na era digital, em que mudou muito nossa forma de pensar. Então, não só o gestor, mas toda a equipe, ela tem que mudar, em primeiro lugar, antes de investir em tecnologia, em digitalização, em automatização, robô, tem que mudar um pouco a maneira de pensar, né? Então, estávamos e fomos criados assim, a termos aquele jeito de pensar linear, né? Em que desde a escola começamos na primeira série, depois vamos para o segundo grau, depois faculdade, e assim vai, numa linha de montagem que o insumo entra de um lado e sai do outro, numa linha. Quem está na linha de montagem sempre fazendo as atividades de forma repetitiva, segmentada, cada um no seu silo, né, na sua parte, e já sabíamos o que ia sair no final da linha. E agora a gente está numa época totalmente diferente, em que o nosso jeito de pensar ele não pode ser linear, muito pelo contrário, né? Agora se fala que tanto o nosso pensamento quanto os nossos resultados têm que ser exponenciais, né? E a gente vive hoje num mundo multidisciplinar, em que pessoas de várias áreas, as mais diversas, estão totalmente envolvidas na área de techs, e a área de techs também está envolvida em todas as áreas de negócio, e falando realmente todas, né? E, obviamente, a base de tudo isso é a conexão. Então, antes de automatizar a área e conseguir colher resultados disso, o profissional tem que mudar a forma de pensar, né? E aí eu lanço uma pergunta aqui para vocês que estão ouvindo, né, para pensarem: quem que será que aqui nessa sala nossa é a pessoa mais inteligente? Quem nesse nosso painel é a pessoa mais inteligente entre todos que estamos aqui? Um grupo de pessoas muito capacitadas. Acho que ninguém deve ter respondido que é a própria pessoa, né? Porque não existe uma pessoa mais importante aqui nessa sala. A pessoa mais importante é a sala, né? Porque é a comunhão de conhecimentos de todos nós que estamos aqui é que vai nos ajudar a atingir resultados melhores, né? Então, o importante aqui é que a gente tem que mudar a forma de pensar, mudar o nosso foco, deixar de ser aquele profissional reativo, e reativo muito aquele que estava no seu segmento, no seu departamento, isolado, e só agia quando era demandado, para ser aquele profissional colaborativo, conectado e totalmente orientado para o negócio, né? Porque se a gente ficar só sendo aquele leitor da legislação e dizendo que a legislação não se aplica à operação, o nosso negócio não vai para frente. Então, aqui eu quero contar um pouco para vocês, após essa introdução, um pouquinho do nosso cenário lá em janeiro de 2013, quando eu entrei na empresa, 8 anos atrás, né? Quase 8 anos. Nós tínhamos 2 empresas comerciais, tínhamos 232 filiais, estávamos já nos 27 estados, né? Usávamos 2 ERPs, um em cada empresa, e usávamos uma solução fiscal uma versão um pouco mais desatualizada. Na época já estava um pouco desatualizada. E fazíamos toda a parametrização fiscal de forma manual, tá? Então, tinha toda aquela questão, assim, ia mudar alguma alíquota, nós tínhamos que, de manhã cedo, antes que as lojas abrissem, ou antes que os CDs abrissem, nos programar para chegar bem cedo de manhã e alterar manual todas as alíquotas conforme as NCMs, o que era ruim para os profissionais e também fazia com que a gente pudesse estar sujeito a erro humano, né? Fazíamos as entregas dos SPEDs todas de forma manual e tínhamos, na época, uma estrutura de 26 colaboradores, né? Desses 26, nós tínhamos 20 que estavam dedicados aos tributos estaduais. E aí a gente faz uma média para calcular a produtividade aqui, falando que cada loja nos gera, no mínimo, 3 obrigações: a própria apuração do ICMS, a geração da GIA e o SPED. A gente não está usando aqui
outras obrigações que a gente sabe que tem, né, nos mais diversos estados. Mas na época, então, tínhamos 232 lojas, o que nos gerava uma produtividade de 34,8 entregas por colaborador. Tá? E aí, como é que é o cenário agora em janeiro desse ano? Né? Nós estamos com 4 empresas comerciais, temos mais 2 marcas. No início do ano, aqui, nós tínhamos 597 filiais. Você sabe que cada filial é um SPED, né? Também nos 27 estados. Fizemos uma unificação dos sistemas, estamos só com um sistema de ERP e estamos também só com um sistema de solução fiscal que funciona para todas as bandeiras. O que isso faz? Que a gente possa nos organizar melhor, né? E cada profissional possa ser totalmente multi-empresa, porque usa os mesmos sistemas, né? A nossa parametrização fiscal, ela mudou, ela não é mais manual, ela é feita através de um motor, que eu vou falar um pouquinho mais depois. A nossa entrega do SPED está com RPA e nós mantivemos exatamente o mesmo quadro de 8 anos atrás, né? Então, só que reduzimos o número de colaboradores dedicados para tributos estaduais, né? Hoje temos 10 e a produtividade deles aumentou em 508%, ou seja, cada colaborador faz 179 entregas em média, né? Então, é muito bom isso, porque aqui está o ponto, né? A gente não aumentou o headcount por conta do crescimento orgânico da operação, mas a gente conseguiu dedicar os colaboradores a outras atividades que geram bastante valor ao negócio, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho de como a gente conseguiu fazer isso, tá? Dando alguns exemplos, né? Um dos exemplos foi a automação, o RPA, né? No qual a gente consegue programar o robô para que ele imite a ação humana, né? Então, a gente substituiu 2 atividades, a gente substituiu a geração, validação e entrega e depois o arquivamento do SPED, né? E a gente também está em processo de substituição do processo de emissão de guias e envio das guias para o sistema de contas a pagar, né? Então, aqui eu vou falar um pouco mais de oportunidades aqui. As oportunidades são justamente para esse tipo de transações que tem grande volume e não necessitam grande processo de tomada de decisão, como, por exemplo, o SPED, o próprio preenchimento de guias e o próprio lançamento de guias em contas a pagar. E aqui a gente conseguiu uma qualidade, tanto na geração quanto na própria emissão das guias, né, minimizando os erros, né, erro manual, a geração da guia manual. A pessoa pode muito bem, inadvertidamente, colocar um 0 a mais, colocar um erro no CNPJ, e aí depois passa algum tempo, o fisco não identifica aquele pagamento, porque teve um erro de CNPJ, ou o valor está errado, e aí os caminhões começam a parar na entrada dos estados, né? E aí, obviamente, a gente minimiza, está mais em compliance, minimiza a fraude, minimiza a perda, porque essa geração está automática, né? E, claro, né, ganhar mais eficiência. A gente pegou uma partezinha, então aqui a parte de gerar o arquivo, de validar ele no PVA, assinar e transmitir, e a gente substituiu o que era feito antes pelo analista fiscal, hoje está sendo imitado pelo robô e ele faz essa entrega, né? E a gente ganhou hoje estamos aqui com um percentual de envio via RPA em torno de 80% dos nossos arquivos SPED. Então, esse foi um ponto, né? Liberou bastante a equipe para atividades bem mais analíticas, né? E o segundo ponto que eu quero contar para vocês aqui foi o motor fiscal. Já falei um pouquinho dele, mas é um motor que tem as regras atualizadas e ele está fora do ERP, mas ele mantém o ERP totalmente atualizado com essas regras. Então, sempre que tem alguma alteração de legislação, a gente consegue analisar essa alteração e programar ela para ser aplicada em produção. Isso é uma grande vantagem, elimina aquela questão da gente ficar vindo bem cedinho antes da loja abrir para conseguir, como a gente fazia antes, que era de forma manual, né? Agora que eu queria explicar um pouquinho como funciona esse motor, né? O motor quando a gente está comprando as mercadorias, né? Antigamente, né, no nosso modelo anterior, a gente fazia o pedido para o fornecedor produz, emite a NFE dele, saía a NFE no caminhão,
quando chegava na nossa portaria fiscal, o caminhão já estava lá, carregado, nós analisávamos a nota fiscal, batíamos ela com o pedido, e aí encontrávamos divergência, ou em quantidade, ou então em própria divergência dos tributos que estavam na nota. E aí o que a gente tinha que fazer? Ou a gente mandava o caminhão retornar, ficava aquele monte de caminhões parados, uma ineficiência total, esperando para poder dar entrada, e o fornecedor tinha que cancelar a nota fiscal, muitas vezes já tinha passado o prazo para cancelar a nota fiscal, ele tinha que fazer uma nota de entrada para a operação dele e emitir a nota correta. E aí só depois vinha aquela nota para a gente poder dar o recebimento. Hoje, quando a gente cria o item, né, e manda o pedido para o fornecedor, a gente já manda, com base no motor fiscal, um draft dos impostos que a gente sugere que sejam utilizados no faturamento deles para nós. E aí o fornecedor, depois que ele produz e emite a nota fiscal, ele faz um upload dessa nota num portal que a gente criou, e o portal valida essa nota fiscal, seja a quantidade, sejam as questões fiscais, com o pedido que a gente mandou para o fornecedor. Se a validação está ok, só aí é que o fornecedor recebe um ok, que é um selo, e com esse selo ele pode iniciar o transporte e ir para o nosso CD. Agora, no caso de ele não conseguir validar, ele tem alguma divergência na nota fiscal dele, seja em quantidades ou seja em atributos fiscais, a gente, em tempo real, na mesma hora que ele fez o upload, retorna para ele com o problema, ele cancela a nota, e ele está em tempo de cancelar, emite a nota correta, faz o upload da nota, e aí, estando correto, o sistema valida e segue o fluxo. Então, a gente eliminou bastante aqui essa questão de ineficiência do nosso CD, portaria fiscal do CD, isso já não é uma dor de cabeça para nós. Né? Um outro ponto, também o motor serve bastante para a questão da venda do PDV, né? A parametrização das regras do PDV era toda feita pelo analista fiscal ali, de forma manual, em tabelas que ele aplicava, e aí tinha aquele mesmo problema de se agendar para aplicar a tabela. Hoje não, hoje o motor tem todas as regras são atualizadas, o motor fica fora do RP, e no momento em que a gente atualiza os componentes do motor, quando o sistema emissor de nota vai fazer a geração de nota, seja NFE, seja NFCE, ele vai lá no motor, pega a regra atualizada, o motor devolve para ele consegue seguir o fluxo de emissão de acordo com essas regras. Né? Então, a gente aumentou bastante a questão de conformidade com a legislação. Né? Tivemos essa vantagem da aplicação programada, evitar a falha humana, falha de sistemas, temos uma segurança de que a legislação está sendo acompanhada em tempo real, né? São 27 unidades da federação, inúmeras legislações saindo todos os dias, né? Também, pelo fato da gente estar com um documento fiscal mais correto, mais assertivo, a gente diminui o risco de glosa por documento inidôneo, e tivemos também um ganho muito grande de performance. A gente reduziu, no mínimo, pela metade, o tempo de emissão da nota fiscal eletrônica, então, o tempo que ficava demorando para a nota ser autorizada. Outro ponto que a gente aplicou também, outro item que aplicou para automatizar um pouco a nossa área, foi a questão de uma agenda eletrônica, né, que cria os nossos indicadores diários, né, do que a gente tem de entregas e para aquele dia, para aquela semana, dando uma visão por estado, dando uma visão por região e fazendo o warning para a pessoa da área ali que o prazo dela está vencendo, né? E a gente, após com esse dashboard aqui, a gente só dá baixa na obrigação, né, no controle da obrigação, no momento em que o recibo e o arquivo TXT do SPED, ele é feito um upload dele lá no nosso storage, e isso faz com que a gente tenha uma garantia de que todos os arquivos e os recibos que foram autorizados e entregues, eles fiquem armazenados em um repositório comum que fica na nuvem, né? Então, aqui a gente ganhou muita assertividade na gestão, né, porque a gente tem os prazos de entrega
exatamente de acordo com a legislação. Por exemplo, qualquer alteração em data vai estar refletida na nossa agenda. Eliminamos daí as multas e juros pelo atraso nas entregas das obrigações. Temos os dashboards de apoio para a gestão e temos esse armazenamento único, né, e mais seguro, porque antes a gente guardava os arquivos em determinadas pastas, precisava para alguma fiscalização e às vezes não achava porque dependia de onde a pessoa havia guardado o arquivo, né? A gente eliminou esse risco porque está tudo guardado na nuvem, né? Um outro ponto que a gente também implementou aqui foi uma ferramenta para diagnóstico das obrigações acessórias, né, para validar elas antes da entrega, com base em cruzamentos, que a gente já tem ciência, né, de que o fisco iria fazer, entre campos do mesmo arquivo, né, e também entre obrigações acessórias, né. Então, aqui a gente tem uma visão de como funciona, né. Então, antes da gente fazer a validação, colocar ele no PVA para validação, a gente passa o arquivo gerado nessa ferramenta aqui. E aí, obviamente, temos as vantagens de evitar as multas, né, pelos erros nas obrigações, aumentamos bastante a produtividade, né, a gente tem uma redução de mais ou menos umas 114 horas, estimamos isso, de horas que a equipe deixou de trabalhar, né, de se dedicar para atendimento a retificações de obrigações, justamente por esses errinhos de qualidade delas, e diminuímos bastante as notificações, as necessidades de retificações, as paradas de caminhão também, porque às vezes por um simples erro no SPED, a gente fica em conformidade e pode ter uma carga retida ou até um descredenciamento de filial, né? Então, lembrando que a gente tem mais de 600 filiais, tem que ter um controle bem alto para não ter esse risco. E também nos ajuda bastante a manter a CND sempre regular, né? É uma coisa bem importante. Um outro ponto aqui é com as novas modalidades de operação, né? Ship from store, compra online, retira em loja, o retira em locker, compra online, retira em locker, que é a venda pelo WhatsApp, que é o nosso chamado Omni, né? O Omni, ele gera, usando estoque de loja, por exemplo, ele gera uma necessidade de emitir as guias do DIFAL, né, do DIFAL do ICMS. E aí, claro, quando nós operávamos usando um estoque de CD, tínhamos, né, as inscrições de substituto para poder recolher o DIFAL em nome da inscrição do próprio CD. Mas agora, usando estoque de loja, a gente precisa que o produto saia da loja já com a guia da partilha devidamente recolhida e paga, né? E aí, imagina fazer isso em 600 UFs sem que tivesse uma ferramenta para controlar isso, né? Então, também implementamos uma ferramenta de geração automática dessas guias de ICMS do DIFAL, né? Também evitando totalmente, estando em compliance com a legislação e evitando esses intempéries aí de parada de caminhão e melhorando também a experiência do cliente, né? Que com certeza ganha, reduz o prazo, porque se o produto dele fica parado em alguma fiscalização, obviamente esse cliente vai estar o que a gente chama de desencantado, né? Aí, então, eu não estou buscando aqui falar sobre qual ferramenta usa, né? Mas a ideia é falar que sim, é importante essa ferramenta, agrega bastante valor para uma operação que cada vez mais tem que ser Omni, né? Então, aqui, já me aproximando para a nossa conclusão, o que a gente atingiu aqui de resultados para o nosso negócio foi um crescimento sustentável, né? Tivemos bastante aumento de produtividade, tanto que a gente não precisou aumentar o nosso nosso headcount ao longo desse tempo. Ganhamos bastante assertividade em termos da qualidade das nossas informações, isso ajuda que a empresa esteja sempre em compliance, né? Melhoramos a performance dos sistemas, né? Vide aquele exemplo que eu falei do tempo de autorização da nota fiscal, e também melhoramos a performance da nossa operação de recebimento de mercadorias do CD. Aumentamos bastante a satisfação do profissional, porque ele deixa de se dedicar a atividades bem operacionais e tem um tempo um pouco maior para se dedicar para as atividades mais analíticas, mais decisórias, né? E por que a gente tem que fazer isso? Aí é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Vale a pena?
E aí, obviamente, vocês lembram, né? O Brasil, ele é o legítimo carnaval tributário, que acho que quem estudou direito tributário já viu essa obra aqui, já teve contato, né? É um monte de mudança, um monte de tributo, alteração todos os dias, e o tempo que a gente gasta para estar em compliance é muito maior, em compliance com a legislação tributária no Brasil, é X vezes maior do que em outros países, né? E também porque a Receita já faz isso há muito tempo, né? Ela faz, por exemplo, a análise dos despachos decisórios de Perdecomp, por exemplo, ele faz tudo via robotização e via sistema, não tem a utilização de mão de obra humana ali na primeira análise, nos despachos decisórios, o que economiza tempo e ganha bastante assertividade. Então, o fisco já faz isso há muito tempo. Então, como é que a gente fica? A nossa cabeça fica assim, né? Cheia de dúvidas, né? Mas acho que o principal, né, a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe mais ler ou não sabe escrever, mas sim aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. A gente tem que estar sempre aberto ao novo, né, a eventualmente desaprender aquilo que a gente sempre pensou que era correto e olhar as coisas por outra forma e aprender de novo. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Deixo aqui meu contato e estou à disposição de vocês para perguntas aí. E também podem me contatar pelo e-mail se tiverem alguma dúvida. Fico à disposição e muito obrigado novamente.